Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? A minha forma de enxergar esse texto, com certeza, nunca mais foi a mesma depois que eu ouvi aqui na igreja uma exposição do pastor Ronaldo Lidório, numa das nossas conferências missionárias. Às vezes, nós não temos uma noção muito clara, não temos um entendimento claro daquilo que nos cerca em relação à nossa vida espiritual. Às vezes não nos apercebemos onde é que fomos nos meter. E Paulo está dizendo aqui no texto que a partir do momento que nós estamos em Cristo, a partir do momento que nós tomamos uma posição, eu sou de Jesus, eu sigo Jesus, eu amo Jesus, eu sou de Jesus, eu ando nas pegadas do Senhor Jesus, o bom nome de Jesus repousa sobre mim. Às vezes nós não entendemos que nessa tomada de posição, nós nos colocamos frontalmente diante de uma batalha espiritual, que muitas vezes não vemos, mas que nem por isso deixa de ser real. Revesti-vos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Lembro bem, como se fosse hoje, pastor Ronaldo Lidório falando, porque nós somos fracos. Somos fracos fisicamente, somos fracos psicologicamente, somos fracos moralmente e também somos fracos espiritualmente. Enquanto nós não entendermos isso, com muita humildade de coração, que nós somos fracos fisicamente, pouca coisa nos derruba, pouca coisa, às vezes uma gripe, nos tira do vigor, da disposição e da alegria. Somos fracos fisicamente.
Às vezes um tombo inesperado, está andando pela rua, dia chuvoso, escorrega, bate a cabeça, mistura os parafusos aqui dentro, acabou a pessoa, já era. Nós somos de uma fragilidade muito grande e por isso nós precisamos desesperadamente do Senhor e da força do seu poder, porque nós somos fracos. Domingo pela manhã, nós estávamos aqui pensando em Davi, que derrubou um gigante, que teve fé suficiente para derrubar um gigante, que teve força e graça de Deus para 17 anos resistir às perseguições de Saul. Mas num dia, despreparado, desprevenido, levanta à tarde, corpo descansado, cabeça vazia, e vê a Batseba, e Davi caiu. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, ou seja, conclusivamente, concluindo, sede fortalecidos diariamente no Senhor e na força do seu poder. Diariamente, constantemente, continuamente, porque nós somos fracos, eu repito. Nós somos fracos fisicamente, nós somos fracos psicologicamente, nós somos fracos moralmente e somos fracos espiritualmente. Sansão era um homem de Deus que pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, ele era capaz de arrancar os portões de uma cidade como a cidade de Gate e carregar aqueles portões nas costas. Era de uma força descomunal, mas era de uma fraqueza moral, de uma debilidade moral muito grande. Por isso, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Todos nós precisamos desesperadamente de sermos fortalecidos pelo Senhor, de sermos revestidos da armadura de Deus para podermos resistir. Por quê? Porque somos fracos. Precisamos da força de Deus. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente também, pela graça de Deus, vai ficando mais esperto, né? Se a gente não for cabeça dura, a gente vai tendo umas percepções melhor das coisas, vai entendendo melhor as coisas. E uma das coisas que nós vamos entendendo, e que é difícil entender no arroubo da juventude, é exatamente essa necessidade diária do fortalecimento de Deus e da força de Deus. Todos nós, irmãos, que estamos aqui, todos nós, indistintamente, não tem nenhum super-homem espiritual aqui, não tem nenhuma mulher maravilha superpoderosa. É uma advertência da palavra de Deus. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. É a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu lembro do pastor Ronaldo Lidor dizendo, no original, a melhor tradução seria para ficardes firmes contra as abundantes ciladas do diabo. Abundantes ciladas do diabo. Numa dessas manhãs, no meu devocional, estava lendo Provérbios 1:17, o autor diz assim, com muita clareza, debalde se coloca o laço à vista do pássaro.
em vão se coloca o laço à vista do pássaro. Vocês entendem isso? Quem entendeu? Baixa a mão. Quem não entendeu? Aí, ótimo. Com certeza vocês não foram meninos da roça. Os que não entenderam, né? Quando a gente era menino, né, há muitos anos atrás, na roça, então a gente fazia armadilhas para pegar os pássaros. Você sabia, estudava por onde é que os pássaros passavam. Então você fazia um estudo meticuloso, né? O caçador sabe disso. Você faz um estudo meticuloso de onde é a trajetória, por onde é que o pássaro passa. Aí você vê aquele caminho do pássaro, pega um galho, né? Um ramo que flexiona assim com facilidade. Aí você pega aquele ramo, desce ele com uma cordinha amarrada, leva até o chão e faz um laço. E coloca algum alimento ali dentro para o passarinho, com um pauzinho ali naquelas extremidades do laço. O passarinho vem, bica naquele alimento, e o laço desarma, e aquele galho faz assim, e pega ele pelo pescoço, ou pela perna, ou pelo meio, ou de uma forma ou de outra. Arapuca, vocês conhecem? Já viram arapuca? Melhor, né? Eu lembro que o Rogério Amaro, contando as peripécias dele de menino, dizendo que cevava os pássaros. A mãe fazia angu, ele deixava ali o restinho de angu para os pássaros virem comer. E os pássaros iam acostumando a comer aqueles pedacinhos de angu. Depois ele fazia uma arapuca, que geralmente é de galhos de pau, que você faz. É uma armadilha, né? Como se fosse um caixotinho de boca aberta. Aí você coloca ela com muita destreza, né? Coloca ela ali nas extremidades, segurando por um galinho preso aqui no meio. E coloca o angu ali que o pássaro gosta. O pássaro vem, bica naquele angu, a arapuca desarma e cai em cima dele. O autor de Provérbios, olha lá, Provérbios 1, 17, eu fiquei admirado quando eu li isso. Falei, esse Salomão era menino que brincava com laço também, né? Provérbios 1, 17, se não me falha a memória. É isso mesmo? O que está escrito aí? Então, olha só, debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, em vão se coloca o laço à vista do pássaro. Então ele está dizendo que se o passarinho vê você armando o laço, ele não vem. Se o pássaro vê você armando a arapuca, ele não vem para a arapuca. Meu pai foi caçador, meus irmãos foram caçadores. E tem uma ciência, né, chamada de espera. Eles descobrem onde os animais vêm comer, paca, veados, outros animais, geralmente as flores do piqui. Aí eles vêm e armam a rede ali em cima daquela árvore, sobem em cima da árvore, fica ali na rede, com a espingarda e a lanterna aqui em cima esperando. Eles já estudaram, já sabem por onde é que o animal vem. Quando escuta o andar do animalzinho, o caçador já liga os ouvidos, fica ali imóvel, e a hora que o animal chega, ele bate o foco da lanterna na cara do animal, ele assusta, fica paralisado, aí você dá um tiro bem no meio da cabeça dele. Maldade, né? Hoje vai preso, né? Mas sabe o que é o interessante?
Se você armar a sua rede contra o vento, o animal naquela noite não vem de jeito nenhum. O vento batendo em você e levando na direção dele, ele vai sentir o cheiro e não vai vir hoje para comer naquela armadilha. Por isso que a palavra de Deus está dizendo assim, olha, fortalecei-vos no Senhor, sede fortalecidos pelo Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Até o pássaro, que é um animal sem inteligência, se ele ver você armando o laço, ele não vem. Até a paca, que é um animalzinho estúpido, se ele sentir o cheiro, ele não vem. Ou seja, a armadilha, a ciência dela é ser oculta. A grande estratégia do laço é ser invisível. A grande estratégia da arapuca é você armar no lugar onde o pássaro passa e ele não te vê. Então, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Nós estamos numa batalha, e nessa batalha há uma quantidade enorme de ciladas e de armadilhas que Satanás coloca para nos prender, para nos laçar, para nos derrubar. Então, por isso, por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa debilidade, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor para podermos ficar firmes contra as abundantes ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Oh, mas como é difícil entender que a nossa luta, ela não tem cara humana, não é carne, não é sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meu Deus! Como que eu, na minha humanidade, na minha fraqueza cotidiana, como que eu, sendo fraco fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, posso enfrentar seres angelicais, espirituais, principados, potestades, hostes da maldade, prontos para me derrubar, para me laçar, para me prender, para me tirar fora do caminho de Deus? Como que eu posso viver um negócio desse? De que maneira? Buscando a Deus diariamente. A luta é de todo dia. A luta é cotidiana. Às vezes, dependendo do tempo e da intensidade, até quando a gente deita para dormir, Satanás nos perturba. Parece que tem uma época que ele tira a gente de empreitada. Parece que o foco do inferno e das suas hostes vira para cima da gente. E quando a gente percebe, vai lá, o duro é quando você não percebe. Então agora eu quero que você leia junto comigo, prestando atenção. Quanto ao mais, ou seja, de tudo que eu falei, agora presta atenção nisso aqui. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A batalha é real, a batalha é renhida, a batalha é cotidiana, mas está à nossa disposição o quê? O poder de Deus, a força de Deus
e a armadura de Deus. Amém? Está à nossa disposição. Deus não nos deixa entregues a essas hostes. Por isso está dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas, as abundantes ciladas do diabo. Ciladas de quem? Do diabo. Não é só coisa ruim e feia e desagradável que é cilada do diabo, não. Muitas vezes coisa muito agradável, muito interessante, muito boa, muito bonita, pode ser um tremendo de um laço de Satanás. E que se a gente enfiar o pé nele, laça, e para sair é muito difícil. Para poder ficar firmes contra o quê? De quem? Do diabo. A nossa luta é contra quem? Contra principados e potestades. Não adianta você ficar com raiva daquela pessoa que te maltrata. Não adianta você ficar chateado, magoado, aborrecido com aquela pessoa que te humilhou. Não adianta. Não adianta você querer retrucar na mesma medida contra alguém que te feriu ou contra alguém que te empurrou para fora do caminho de Deus. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta não é contra ser humano. Se fosse, aí a gente ia para a academia para poder ficar forte e brigar com eles. Mas como não é contra ser humano, nós vamos para a presença de Deus, buscar a presença de Deus, buscar o poder de Deus e buscar a armadura de Deus, para sermos revestidos da armadura de Deus. E ter percepção espiritual. Jesus tinha discernimento espiritual. Os irmãos conhecem a história. Jesus está indo para Jerusalém com os discípulos e resolve perguntar para eles. E aí, o que o pessoal aí está dizendo a meu respeito? Quem é que eu sou? Ah, uns dizem que o senhor é um profeta, é João Batista, tá ok, mas vocês, o que vocês acham? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou assim, não é Pedro. Não é Pedro. Pedro não tem sensibilidade espiritual, nem discernimento espiritual, para entender e para falar isso que ele está falando. Pedro, bem-aventurado, meu amigo, porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi quem? O Espírito de Deus, o Pai Celestial que revelou. O Pedro. Passa um pouquinho, Jesus, na cena seguinte, Jesus começa a dizer, olha gente, é verdade, eu sou filho de Deus, cala a boca, não fala nada para ninguém, sou eu mesmo, mas agora eu estou indo para Jerusalém para cumprir o propósito de Deus. Lá em Jerusalém, eu vou ser cuspido, vou ser escarnecido, vou ser humilhado, vou ser preso, e por fim me matarão. Aí Pedro vira para Jesus, o mesmo Pedro, fala assim, que é isso, Senhor? Isso não pode te acontecer de jeito nenhum, tem compaixão de ti mesmo, Senhor. O que Jesus fala? Fora, Satanás. Arreda-te, Satanás. Jesus teve percepção quando foi o Espírito Santo, mas teve percepção quando foi Satanás. Eu não, né, Deus sabe, eu estou engatinhando, mas graças a Deus hoje eu já consigo perceber. Só se eu estiver muito, vamos dizer assim, desprevenido.
Mas tem hora que eu escuto aquela palavra e ela vem, e nem sempre é necessariamente palavra ruim. Pode ser, às vezes, coisas interessantes e boas. Arreda-te, Satanás. Esse sentimento não vem de Deus. É tão engraçado isso, eu posso dizer, né, porque é da minha casa. Mas um dia eu cheguei lá em casa para visitar a minha mãe, e a gente estava ali distraído, conversando, alegre, e de repente ela me solta uma palavra lá, que aquilo poderia ter me destruído, assim, sabe, me jogar lá no chão. Na hora, não falei nada para ela, mas aqui, isso não é minha mãe. Eu vejo a tua cara, Satanás, por trás dessas palavras. Você está repreendido em nome do Senhor Jesus. Fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Tem dias maus, tem ciladas que a gente não vê, e se a gente não tiver revestido desse poder de Deus, nós podemos cair numa dessas ciladas. Para a gente entender o que é ser revestido do poder de Deus, né? São coisas simples, mas que às vezes a gente não atina para elas, né? Eu estava em Belo Horizonte ouvindo um pastor que era também capitão da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu morei em Belo Horizonte um tempo, e pensa num povo que valoriza a polícia deles, são os mineiros. Parece que a Polícia Militar de Minas Gerais é a melhor do Brasil, a melhor do mundo. Eles dão um valor naquela polícia que eu não consegui entender o porquê no tempo que eu passei lá, mas era jóia, era interessante ver o respeito que eles tinham. Aí esse capitão, pastor Freitas, ele estava dizendo que foi para a academia de cadetes para se preparar para exercer o oficialato da Polícia Militar. Aí estavam lá se preparando, e um dia o comandante lá, o mestre deles, disse: hoje nós vamos para a rua, para vocês terem uma experiência com o serviço de rua. Vamos embora. Ele é magrinho assim, igual o Diego, só que mais alto um pouquinho, mas bem magrinho mesmo, magérrimo. Aí está aquele bando de policiais fardados ali na rua. Ele está lá distraído, vendo o movimento da rua. E Belo Horizonte, vocês sabem, que é cheio de altos e baixos, subidas e descidas, né? Ele está lá distraído, aí olhou para cima assim e vinha lá da ladeira, lá embaixo, disse que vinha uma carreta desses bitrens, e ela vinha descendo. Aí o comandante dele disse para ele: vai lá para o meio da rua e manda ela parar. Ele falou: você está doida? Vai passar em cima de mim, como é que um trem daquele para a ladeira abaixo? Vai lá, levanta a mão e manda ela parar. Porque essa farda que você está vestindo representa o estado de Minas Gerais. Não é você que está mandando ele parar, mas é o estado de Minas Gerais. E ele disse que foi, entrou no meio ali da rua, levantou a mão, mandou aquela carreta parar, e disse que só havia chiado de pneu e freio, até fechou os olhos, mas parou. Porque ele estava revestido de poder e de autoridade que não era dele. É isso que a gente precisa entender. Revesti-vos do poder de Deus. Oh, que luz quando eu entendi isso. Então, quando eu ando pela rua, os lugares que eu vou, eu estou revestido da armadura de Deus. Eu estou revestido do poder de Deus. Ô, comandante, se eu entrar lá em cima, esse bicho aí vai passar em cima de mim, vai me atropelar, vai me esmigalhar. De você ele passa. Mas da autoridade que você está revestido, ele não pode fazer nada contra você. Amém? Entenderam? Então,
é renhida a batalha, ela é real, mas eu não tenho medo dela. Amém? Mas é preciso entender isso diariamente. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura, para poder ficar firme contra as abundantes ciladas do diabo. Versículo 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O que é o dia mau? É o dia mau, né? O dia mau, gente, é o dia da fraqueza. É o dia às vezes, falta de força, é o dia do medo, é o dia da angústia. Vocês já viram, né? Eu não sou chegado de jeito nenhum, mas de vez em quando eu vejo lá aquelas lutas. Hoje não tem mais boxe, né? Boxe era um pouquinho mais elegante. O tal do UFC é carnificina pura, né? Mas o adversário, mesmo no UFC, tem limites para golpear. Ele não pode dar golpe baixo. Não pode dar golpe baixo. Tem regras, tem ética, tem limite. Deu uma pancada no sujeito lá, ele começou a bambear e arriar, você não pode partir para cima dele e acabar de matar. O juiz vem, né, e te tira, então você é desclassificado. Tem ética, tem moral. Agora vocês acham que Satanás tem ética, tem moral? Ele vai respeitar o dia da sua fraqueza? Ah, coitadinho, né? Hoje ele está tão mal, hoje ele está tão tristinho, está tão abatido, deixa ele ficar fortinho, que aí eu vou encher ele de porrada. Não tem ética, não. No dia mau da tristeza, da angústia, do abatimento, é dia de luta, é dia de angústia, é dia de peleja. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Davi venceu Golias, mas antes de vencer Golias, ele já tinha vencido o quê? O quê? Um urso, o que mais? Um leão. Ou seja, à medida que nós vamos sendo fortalecidos e vamos vencendo batalhas, nós vamos ficando mais fortes, né? Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. À medida que a gente vence, a gente fica como uma estaca fincada daquelas de aroeira, que para arrancar, meu amigo, é preciso um trator. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Estou vendo aqui muitos jovens. Não é só jovem que enfrenta a luta, não. O velho também enfrenta, cada um tem as suas. Mas é muito importante a gente guardar isso no coração. É possível vencer o pecado. É possível vencer a carne. É possível vencer o coração. É possível vencer o temperamento. É possível vencer o mau humor. É possível vencer a tristeza, a amargura. É possível vencer. No Senhor, pela graça do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Amém? O poder de Deus está à nossa disposição. A armadura de Deus está à nossa disposição. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar?